Olá, professores, eu sou a Tatiane, técnica da IFAP, faço parte da equipe de Matemática e Ciência da Natureza. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa morena, cabelos curtos pretos, eu estou usando óculos, né, de grau e estou com uma camiseta preta. Hoje estou acompanhada do Renan. Olá, Renan. Oi, Tati, tudo bem? Olá, professores, meu nome é Renan, como a Tati falou, eu sou um dos formadores EFAP também. Hoje estou com uma camisa xadrez. Ao contrário da Tati, o meu cabelo é comprido, porque o homem tem essa diferença, né? Para a mulher o cabelo dela é curto, para o homem o cabelo é comprido. E sou uma pessoa de pele branca. Obrigada, Renan. Então, hoje nós daremos a sequência, né, da segunda formação da unidade curricular de matemática, educação financeira em conexão, né? Nós iremos apresentar a atividade 1 hoje. No próximo slide nós vamos apresentar os formadores, né, os apresentadores que elaboraram essa pauta de hoje, né, que é a equipe de matemática com apoio da equipe Coped. No próximo slide, como é de praxe, a gente sempre deixa um tempo para vocês, professores, separarem os materiais para fazerem as anotações, né, do encontro de hoje no diário de bordo. Então, vamos dar aí 1 minuto para vocês, professores, separarem esse material. Retornamos, né? Então, separaram os materiais. Vamos agora aos nossos objetivos de hoje, que são 2. O primeiro é analisar as habilidades, como trabalhar de maneira a aprofundá-las. E o segundo objetivo de hoje é apresentar as relações entre as habilidades da formação geral básica, que é o FGB, a sigla, né? E dos eixos estruturantes, IF, que é itinerário formativo, dando ênfase ao caráter pedagógico, procedimental e metodológico. No próximo slide nós vamos apresentar o nosso percurso de pauta, né, que como sempre a gente sempre faz uma sensibilização inicial. Vamos apresentar o mapa, né, o estudo das habilidades e aprofundamento desse componente de matemática, o Saiba Mais e as referências. Como eu disse, né, a gente sempre faz uma sensibilização inicial, né, para a gente começar a pensar, né, nessa movimentação aqui do material de apoio ao professor da área de matemática. Então, no caso aqui, a educação financeira em conexão, né, esse componente ele vai auxiliar os estudantes a olhar o seu projeto de vida pela perspectiva financeira, né, e de uma forma a compreender como eles podem lidar com o dinheiro e como podem mudar o comportamento pessoal por meio da educação financeira. A gente vai convidar vocês, professores, a pensar nas expressões que geralmente pronunciamos no nosso dia a dia. Salientamos também a importância, né, de ter em mente a possibilidade de refletir sobre esse próprio comportamento, né, e entender como a educação financeira pode redirecionar certas vivências. Então, esse é o objetivo mesmo para os estudantes, né, na verdade. O papel dessa unidade curricular também é trazer atividades que propiciem esse desenvolvimento no estudante e que essas aprendizagens matemáticas estejam aí contextualizadas com o cotidiano dele, porque, né, eu lembro que a gente fazia a recuperação e aprofundamento, não adianta nada. João comprou 1000 melancias, não tem lógica, né? Então aqui a gente começa a ter esse aprofundamento contextualizado, né? Então as atividades aqui são algumas sugestões, né? No entanto, a gente vai dar essa importância de reconhecer como que elas podem ser desenvolvidas e entender como elas integram entre elas, né? E como a gente pode aprofundar também. O componente, nós vamos apresentar tanto a formação geral básica quanto os itinerários formativos. Um dos destaques
por favor, o slide na tela, a gente vai comentando aos pouquinhos aqui, né? Então, por exemplo, alguma vez você já disse ou ouviu alguém dizer uma dessas frases? Estou sempre no vermelho. Nunca sobra nenhum dinheiro no fim do mês. Hoje é dia 15 e eu estou zerado. Neste mês consegui economizar uma boa grana. Então, esses são termos mesmos que a gente utiliza no dia a dia, né, Renan? Exatamente. E aí a gente começa a pensar na nossa unidade curricular 1, que ela é investigativa. E isso já nos indica, dá as ideias, né, de como serão as abordagens no dia de hoje da TPC. Então, todo o processo hoje será mais de investigação. Pessoal, enquanto a gente vai falando, já se vocês puderem pegando o mapa mesmo, ter ele em mãos, não sei se você tem ele impresso ou se você tem ele virtual, mas já deixa ele no esquema porque a gente vai precisar dele hoje, tá bom? E aí vamos pensar um pouquinho na nossa questão de ampliar e aprofundar as habilidades da formação geral básica. Então, pode colocar o slide na tela, que por parte do professor, a apropriação dessa habilidade de forma que fique clara quais são as possibilidades com os estudantes e o que poderia apresentar melhor engajamento sem perder o foco na habilidade em questão. Então a gente vai ter que ter um olhar muito cuidadoso com esses itinerários formativos para trabalhar de uma forma integrada. Então eu vou pôr aí a sensibilização e eu quero que vocês registrem seu diário de bordo e eu vou deixar um tempinho de 1 minuto para vocês fazerem isso, tá? De que forma as habilidades da formação geral básica e dos itinerários formativos podem ser ampliadas e aprofundadas para este tema. Então, 1 minutinho para vocês. Bem-vindos de volta. Então, pessoal, pensando nessa ideia de formação geral básica, do itinerário formativo e como aprofundar e como ampliar o conhecimento dos estudantes, a gente vai para o próximo slide na tela, que ele fala o seguinte: os itinerários formativos vêm com potencial para apoiar o desenvolvimento das habilidades da formação geral básica. Deu para perceber isso no estudo que vocês fizeram do desdobramento passado? Que o itinerário ele vem para apoiar ou ampliar, dar esse potencial a mais nas habilidades da formação geral básica. Lembrando que as habilidades da formação geral básica são aquelas da cor azul e branca, né, no mapa. E o do eixo formativo ela é em laranja e branco. E aí ele também, para isso, é essencial que as temáticas abordadas sejam contextualizadas com o cotidiano dos estudantes. Sempre pensar na parte prática mesmo, mão na massa, pensando no contexto e na realidade que o estudante vive. Mas e aí? O que é aprofundar uma habilidade? A gente já vai fazer um exemplo na prática disso, tá, pessoal? Então vamos para o próximo slide. O que é aprofundar e ampliar uma habilidade? É trabalhá-la em sua totalidade, buscando desenvolvimento integral e indo além do que é proposto inicialmente por ela. Então, pessoal, não basta apenas nós lermos a habilidade, trabalhar apenas aquele conteúdo que é proposto, aparentemente que o professor brinca muito que ele é engessado. Não é. Esse não é o intuito dos mapas e não é o intuito do itinerário formativo. O intuito dele é sempre contextualizar, trazer para a sua realidade, ver o que cada estudante precisa. Lembrando que o itinerário ele foi construído muito focado no projeto de vida dos estudantes. Então, é isso que a gente precisa estar sempre resgatando, sempre buscando e dar mais valor ao meio que o estudante está inserido, tá, pessoal? Pode passar o slide. E aí nós vamos fazer a nossa primeira atividade.
Para isso, eu vou ler essa primeira parte, ela está na página 17 do mapa de matemática conectada. Então eu vou ler esses 2 parágrafos e aí eu vou pedir para vocês lerem os outros 2 parágrafos. Nós vamos deixar aqui na tela, mas sabemos que ele vai ficar um pouquinho pequeno e difícil de ver. Então, conforme a gente for passando, eu vou fechar minha boca, prometo. E aí vocês têm o mapa aí de vocês, por isso que eu pedi para vocês já pegarem, deixarem fácil. E aí vocês leem e a gente vai deixar. Então, só essa primeira parte que a gente vai ler, tá? Então, ela vem com a atividade 1, né? A introdução, semana 1. Ela é destinada 4 aulas para essa atividade. E aí, ela tem esse símbolozinho da lupa. Quem lembra o que é o símbolozinho da lupa? Eu não vou falar, vocês têm aí a legenda. E aí, vamos lá. Essa é a primeira aula do componente Educação Financeira em Conexão. Por isso, é preciso criar um ambiente motivador para o tema e que, ao mesmo tempo, mobilize os estudantes a se posicionarem e se apresentarem aos colegas. A reflexão a partir do que sabem e de como se veem para projetar o seu futuro possibilita que os jovens se percebam nesse espaço para comunicar seus planos e, ao mesmo tempo, refletir sobre seu compromisso com seu projeto de vida. No sentido de promover maior interação entre os estudantes, organize a turma em formato de U. Essa organização da turma proporciona um melhor contato visual dos estudantes e favorece o desenvolvimento das atividades que têm como proposta conversas coletivas e, em alguns momentos, o apoio do quadro de giz para os encaminhamentos. Então, vou deixar 2 minutinhos para vocês terminarem a leitura e para a gente prosseguir, tá bom, pessoal?
comentamos, né, Renan? Exatamente. Espero que dê para os professores terem feito essa proposta legal aí no material, né? Então, o que é Vamos comentar um pouco, né, sobre essas atividades aí. Então, essa atividade é dividida em 3 partes, né? Onde os estudantes contemplam a expressão, né? Discutem as ideias que surgirem, né, sobre o dinheiro e aprofundam nas discussões ao ouvir aprofundam as discussões, né? Ao ouvir essa música, também eles vão poder ter a oportunidade de continuar as discussões e o professor, nesse momento, tem a oportunidade para ir adiante com alguns objetivos da aula. Então, é legal ter o material, né, a própria música ali para eles ouvirem conforme vão desenvolvendo a atividade, né? Então, fica a critério do professor desenvolver também, né, Renan? Nós vamos destacar agora qual é a habilidade, né, que é desenvolvida aí nesse processo, né? No próximo slide, por favor, a gente vai destacar essa habilidade, né, que é o EM-IF MAT, né, 03, que é selecionar e sistematizar com base em estudos ou pesquisas bibliográficas, exploratórias, de campo experimental, e etc. Em fontes confiáveis, informações sobre as contribuições da matemática na explicação de fenômenos da natureza científica, social, profissional, tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com uso diferentes de mídia, né? Então, essa é a proposta dessa habilidade, né? Que prevê selecionar e sistematizar com base nesses estudos, né? Outro ponto importante também desse material mapa, eles apresentam metodologias, né? Que são essas etapas que a gente comentou e que você, professor, vai observar no material, que é a introdução, desenvolvimento e a sistematização. Então, nesse processo, o material orienta, né? Com saiba mais, indicações de vídeos, no caso aqui foi uma música, né? Sugestões de perguntas para esses estudantes desenvolverem a lupinha, né? Que o Renan não comentou qual que era, né? E nessa habilidade também, que é eixo estruturante, né, por isso que tem o IF ali em destaque, é a investigação científica. Né? Então, a lupinha é esse aprofundamento que acontece nos conceitos, né, de ciências para as interpretações das ideias, né, entre os estudantes que vão acontecer aí nesse processo. Então, fenômenos também, os processos utilizados em procedimentos de investigação, então ele vai viver, né, essa investigação e desenvolver esse eixo estruturante, né? Enfrentando também situações como até mesmo o destaque da própria música, né? As demandas locais também é importante nesse processo, né? Então, dá uma situação, problema para o estudante conforme ele vai desenvolvendo a atividade, né? E também pensar em resoluções também pro projeto de vida dele, né? O que ele visa lá na frente quando ele está desenvolvendo essas habilidades, né? Investigar e analisar a melhor forma de resolver a situação, né? Lembrando que é muito importante que o professor ele esteja antenado na habilidade que foi construída para aquela atividade. Porque se ele não ler antes a habilidade, não entender o que a habilidade está querendo se dizer, ele para o percurso na metade. Ele não consegue fazer a interação inteira que ele precisa de ser feito. Por exemplo, essa mesma habilidade, ela fala em pesquisa, sim, fala em levantamento de taxas, índices, né? Uhum. E aí, quando você olha a atividade, ela parece que ela não está. Mas por quê? Porque o professor tem que buscar além, tem que colocar outras informações aí para ver, para ajudar o mesmo estudante e tudo mais. E às vezes ele pode fazer uma pesquisa, por exemplo, no bairro, uma pesquisa mais global, isso é a critério do professor. É a investigação mesmo no processo, né, exatamente, Renan? A lupinha, né? Que eu ia dar você deu spoiler, eu ia só contar no final, mas tudo bem. E aí, passando um pouquinho para o próximo slide, a gente vai, acho que o anterior, tá? Isso. Eu vou deixar mais um tempinho para vocês aí, um tempo de 1 minuto para vocês escreverem seu diário de bordo. Além da pesquisa, como você abordaria essa temática após as discussões da música? Qual seria a sua proposta para desenvolver a habilidade do itinerário formativo? Então, lembrando que a habilidade foi o que a Tati acabou de ler, tá? Como que vocês abordariam essa temática da música? 1 minutinho para vocês.
Bem-vindos de volta, professores. Então, como a gente estava falando, a habilidade por si só, ela fala de pesquisa, fala de fazer outras coisas, habilidade de itinerário formativo. Mas por que a gente tanto falou de taxa e tanto falou de outras coisas? Porque ela vai fazer associação com a habilidade da formação básica, geral básica. Lembra que a gente falou que elas são sempre casadas, que a gente precisa realmente enxergar o que colocar, onde colocar? Como ele vai falar essa atividade de vendaval, de dinheiro, de significado de outras coisas, principalmente com a música, a gente tem que colocar outras coisas. E aí vamos por a habilidade que está sendo desenvolvida nessa temática, essa aula, que é a próxima slide. E aí ele vem com essa do ensino médio 13, de uma terceira, matemática 104. Interpretar taxas e índice de natureza socioeconômica, índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir os argumentos. Lembra que eu falei lá que a formação geral básica era escritas em azul e laranja ou branca era do itinerário formativo? Então, a gente tem que sempre olhar qual do itinerário formativo e qual essas habilidades em azul, elas vão colocar naquela atividade. E essa daí poderia ser feita com essa associação. Então, ele, por exemplo, buscar essas informações, você está desenvolvendo a pesquisa e também trabalhando a formação geral básica. Ou seja, além de trabalhar as habilidades, você está ampliando e aprofundando as duas habilidades em questão aí. E vamos para a proposta. Então, qual a nossa proposta e sugestão de atividade? Pode pôr na tela a próxima slide. Isso. E aí a gente vem com uma proposta diferente. Considere os itens da tabela abaixo e acompanhe uma pesquisa dos valores com os estudantes para seu preenchimento. Em seguida, destaque os resultados do IDH. Então, para a gente começar as discussões referentes ao IDH, é necessário que a gente converse um pouquinho, analise as expectativas de vida, a média de escolaridade, a renda anual individual de cada país. Essa daí a gente está pensando em país. Como eu falei, antecipei a pauta um pouquinho, a gente poderia estar falando, por exemplo, da situação do bairro, da situação da cidade, da comunidade. Aqui a gente trouxe um exemplo, por exemplo, da parte do Brasil. Então, o que é a nossa ideia? É que eles levantam levantarem os valores de diferentes unidades de medida, fazer comparação matemáticas, conversões de valores. Já levantamos alguns resultados, já levantaram algumas ideias, por exemplo, dólar, euro. Como a gente estava falando da questão do dinheiro monetário mesmo, com o Paulinho da Viola, é pensar nessa questão mesmo, taxas do Brasil e de outros índices, né, do Brasil e do outro, é compreender as relações numéricas nesse momento e outras coisas também. E aí, o que é a nossa sugestão? É, por exemplo, pegar mesmo essa tabela, coloca essa tabela lá do professor lá, põe essa tabela na lousa e pede para eles buscarem. Mas aí alguns estudantes podem pegar de 2015, 14, outros estudantes podem pegar mais atual de 2020, 2021, podem fazer essa comparação. O Brasil subiu, o Brasil caiu. A gente deixou, por exemplo, o Brasil em destaque aí, não sabemos a posição exatamente dele, porque isso pode variar de um ano para o outro e a gente não sabe qual foi a ideia que o ano que o Brasil, que o estudante está procurando, desculpa. Então a gente deixou ela só essa posição aí para o aluno pesquisar, exemplo, né? Isso. E aí a gente fazer essa brincadeira aí, essa atividade. Essa pesquisa, né? Bem isso. A pesquisa mesmo científica do estudante, né? De utilizar até mesmo fontes, né, Renan? Confiáveis, é importante. Isso, é bom vocês estimularem isso. Isso das fontes é muito legal, é muito importante eles sempre pesquisarem fontes confiáveis, porque então, senão gera fake news e outras coisas que também, dependendo da quantidade de aula, dá para entrar. Eu sei que às vezes não dá para entrar nesses outros temas, mas às vezes a gente consegue abordar também. Até mesmo das siglas, né? Se puder voltar no slide anterior, né, Renan? De pesquisar o que significa o IDH no próximo.
Onde tem a tabela. Isso, onde tem a tabelinha. O IDH, que mais que aparece lá? Taxas, né? Os exemplos de taxas, expectativa de vida, média, como que é calculado, né? Então, isso é interessante deles verem, que não é um valor que está ali, mas há um processo para se chegar naquele valor, né? Então, é bem... é a pesquisa científica mesmo ali que o estudante vai viver. E aí, pode passar para o próximo slide? E aí a gente vê aqui, a gente vai trazer uma brincadeira para vocês anotarem quais questionamentos vocês fariam aos estudantes envolvendo o IDH do Brasil, o desenvolvimento como fator de liberdade e o planejamento do projeto de vida. Lembrando que as aulas do itinerário formativo, elas estão sempre voltadas ao projeto de vida. A gente está falando isso o tempo inteiro porque é bem por aí, pessoal. É um tema tão atual, né, Renan, de financeiro, né, tudo, né, no dia a dia. E aí eu vou deixar mais um minutinho para vocês colocarem esses questionamentos. Bem-vindos de volta. E aí, pessoal, vamos voltar a falar um pouquinho sobre o IDH, que realmente é a habilidade da formação geral básica nossa, né? Uhum. E aí a gente pode deixar os questionamentos mesmo na tela? Essa tela mesmo, pode pôr para eles verem isso. Obrigado, produção. E aí, o que a gente vai pensar aqui? A gente pode começar uma conversa, por exemplo, com o Amartya Sen. Quem é esse? Ele é considerado o pai do IDH. Ele defende a ideia do desenvolvimento como liberdade, nos ajuda e nos dá embasamento para entender o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? E como um índice que vai além dos valores numéricos, além do Produto Interno Bruto, que é o PIB. Ele salienta que é necessário uma análise que leve em consideração o fator social. Quanto às discussões sobre dinheiro se iniciam com os estudantes, muitas questões serão levantadas. É importante que saibam que ter um projeto de vida, entender as relações entre dinheiro, desenvolvimento e sociedade podem ser de grande valia para traçar caminhos com objetivos claros e possíveis. A liberdade de escolha e o entendimento sobre o que significa essa liberdade é essencial. Então, pessoal, hoje em dia, se você perguntar, por exemplo, para o estudante, isso aparece bastante. Pode voltar para mim. Você perguntar para os estudantes lá o seu projeto de vida, sempre no começo do ano, não digo tanto do ensino médio, ou primeira série ainda tem muito isso. Se você perguntar para ele o que você quer ser, qual que é a primeira resposta? A maioria das pessoas. Nos meninos, normalmente é jogador de futebol, influencer digital. Que é na moda, né? Tá na moda, TikTok e tudo mais. Isso é bem bacana, só que ele precisa ter uma estrutura. Então ele precisa refletir sobre. Realmente é bacana, é fundamental. Eu sempre esqueço qual tela que eu olho, desculpa. É sempre bacana... você colocar, né? Isso, só que ele tem que desenhar esse projeto de vida. É importante? É importante. Por quê? Porque às vezes a trajetória é muito longa e ele não vai conseguir. Então é isso que a gente precisa mostrar para ele, sem mostrar realmente. Ele precisa enxergar
o que ele precisa. Então, por exemplo, não é você cortar o projeto de vida, o sonho desse estudante, mas você mostrar o que é preciso para se tornar chegar àquele objetivo. E às vezes você realmente faz, ele vai falar, tá tudo certo, e ele vai começar a correr atrás. Outras vezes ele fala, não é para mim, eu preciso procurar uma outra visão, e tá tudo bem também. Esse projeto de vida, ele sempre tá em constante mudanças. O meu mesmo já mudou trocentas vezes. O meu também. E a gente vai aprendendo com as mudanças mesmo, vai sonhando e assim por diante. Vamos destacar também agora, né, depois das perguntas, né, professores, que vocês pensaram em uma outra habilidade, né? No próximo slide, a gente vai, a partir das discussões e atividades complementares anteriores, a gente pode observar outra habilidade que auxilia esse desdobramento, que é a EM 13 MAT 203, que é aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculo de juros simples e compostos e entre outros, para tomar decisões. Esse acho que é um dos principais aí para qualquer plano de carreira, né, Renan, de ter esse controle do quanto vai gastar, do quanto você precisa se programar para poder gastar. Então, esse processo que é importante aí para o estudante ter, né, de vivência, né? Exatamente, até sugestões, dicas de como ele se organizar na vida financeira mesmo, ou ideias para, por exemplo, de poupança, coisas nesse sentido para ele auxiliar a vida dele mesmo. O projeto de vida dele, né, para auxiliar, né? Aí no próximo slide a gente tem um outro questionamento. Quer comentar um pouco, Renan? Vamos deixar um minuto, não vamos falar porque senão eu vou dar spoiler, tá, eu sou louco do spoiler. Então, escreva em seu diário de bordo o que são habilidades de aprofundamento. Depois que a gente falou tudo, o que vocês acham que são essas habilidades de aprofundamento do itinerário formativo, tá, pessoal? 1 minuto na tela. E aí, pessoal, conseguiram pensar aí um pouquinho sobre o que são as habilidades de aprofundamento do itinerário formativo? Pode deixar a questão na tela e aí a gente vai fazer uma reflexão. Então, o que são essas habilidades? Essas habilidades, elas permitem que os estudantes desenvolvam sua capacidade de se relacionar, compreender e influenciar utilizando vários contextos de forma falada ou escrita, assim consolidando e aprofundando as suas aprendizagens. Além disso, esse desenvolvimento proporciona uma perspectiva de mundo diferente, com ações pensadas de forma planejada e articulada com a proposta individual de seu projeto de vida. Nós vimos que como essas habilidades no mapa podem ser integradas e fazer sentido no desenvolvimento das atividades. Pois só aparentemente as atividades não traz habilidades explicitamente, porém mostra a possibilidade de desenvolvimento quando aponta quais habilidades podem ser desenvolvidas em uma atividade de investigação. Os questionamentos bem planejados farão toda a diferença para conduzir a atividade. Então, pessoal, como a gente viu, eu só estou retomando aqui a minha fala, a gente viu lá no começo que às vezes você lendo a atividade, ela não vai estar explícita lá qual é a habilidade. Mas nós, educadores, nós, professores, temos que saber as habilidades para depois entrar na atividade, porque com isso nós abordamos a habilidade que a gente quer que o estudante seja... Desenvolva, seja consolidado aí pelo estudante.
E sempre os dois juntos, né? Tanto a formação geral básica quanto os itinerários formativos, né? Isso que é importante sempre estar desenvolvendo. Exatamente, a gente não pode esquecer dessa relação, porque se a gente abordar só do itinerário formativo, a parte da formação geral básica não vai ser aprofundada, não vai ser trabalhada, e não é isso que a gente quer. E fazer o caminho inverso normalmente é o mais fácil também, Sim. pegar a formação geral básica, fazer, mas aí a gente não está trabalhando o contexto, não está trabalhando o projeto de vida. Ele observa também, né, Renan, no material ele fala lá tanto a formação geral básica e os itinerários formativos, e na sequência ele passa os objetos de conhecimento, né? Então todas as habilidades, elas conversam ali no objeto de conhecimento, né? Isso. E aí, pessoal, chegamos praticamente ao final, mas qual é o desdobramento que vocês vão ter que fazer nos próximos 45 minutos? Eu vou pedir para eu colocar o slide na tela. Eu vou pedir para vocês agora tirarem um print, deixar registrado, porque a gente lê meio rápido e às vezes não dá tempo de vocês compreenderem tudo. Então, seria legal o print e eu vou ler o que vocês vão ter que fazer agora no desdobramento da escola, desculpa. Então, a atividade 1 está planejada para 4 aulas. Lembra lá? 4 aulas, a lupinha, que é a investigação científica. Mas a gente olhando essa atividade, pensando na estrutura, ela dá para ela fazer com 2, 3 aulas, são ideais para essas primeiras discussões, com 2 aulas, né? E a terceira aula seria para uma discussão mais aprofundada, com dados de taxas, índice, como a gente aqui sugeriu o IDH. Agora, a nossa proposta é que vocês, após estudar a atividade completa, lembra que a gente leu? Planeje uma 4ª aula a partir do que pensar para a terceira aula. Então, a gente viu toda a atividade, né? A gente leu toda ela. Então, tinha lá a organização das salas, a discussão do vendaval, a discussão depois da tabela, tudo mais. Ela daria umas 3 aulas, 2 aulas. E a 4ª? E aí, pode passar o próximo slide? Que a gente põe aqui para vocês não se esquecerem de prever como avaliar se as habilidades foram contempladas. Também é um ponto muito importante, uma avaliação, ela não engloba somente a prova escrita. Lembre como que vocês podem avaliar uma roda de conversa, né, Renan? Sistematizar, um mapa mental. Do desdobramento. Desculpa. Mas é isso mesmo, uma roda de conversa, qual que foi o seu segundo? Roda de conversa, um mapa mental, né, o que envolve, até mesmo, como é que fala, utilizar a tecnologia mesmo, né, para montar com os alunos, enfim, tem uma série de coisas que o aluno pode fazer, né? Gente, seja criativo, tá? É só isso que eu falo, que eu sei que o professor é muito criativo, Sim. Muito mesmo. E pode até fazer um TikTok, né, Renan, também, falando sobre a matemática financeira, né? Isso aqui é legal, né? Deixar os alunos verem esse projeto final aí. Então, no próximo slide, a gente vai apresentar o nosso Saiba Mais, já estamos lá no finalzinho, né? Que é o material, que está disponível lá no site da EFAP, né? Do Currículo Paulista. No Google você consegue localizar. E no próximo slide a gente tem as nossas referências aí, né? Que foram utilizadas para essa formação de hoje. Sempre lembrando que tem o material lá, né? Digital, né? E também temos as aulas também do Centro de Mídias, que pode auxiliar também nessa produção dessa unidade curricular aí, né? Lembrando que as aulas do Centro de Mídias podem também seguir na risca o material, mas também eles estão tentando colocar coisas novas, que pode dar uma ideia para o professor também, para fazer outras coisas, outras sugestões. Isso tá bem bacana, tá, pessoal? É isso então, né, Renan? Obrigada a todos. Gente, muito, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse momento. Eu sou apaixonado por fazer a TPC, então eu tô aqui adorando. Mas é isso, pessoal. Um bom dia de trabalho para vocês.